22, vamos trazer aí o próximo vídeo de um sacerdote, né, que ele desabafa sobre a igreja atual. Sabemos que tem muitos sacerdotes aí conservadores que mantêm a tradição, mas infelizmente hoje o modernismo infiltrou com força dentro da igreja a teologia da libertação, essas doutrinas erradas aí. Muitos estão assim sendo perseguidos, né? Sendo perseguido pelo próprio bispo de Roma, sendo perseguido pelos próprios os irmãos cardeais, né? Os próprios bispos. E sabemos que muitos preferem abandonar o modernismo, a teologia da libertação, e ficar com o conservadorismo, conservar a tradição, manter a tradição. Esses estão passando por uma dificuldade muito grande, uma perseguição muito grande para aderir e ficar com a verdade. Vamos conferir. Celebremos hoje o Dia das Missões. Muito embora esse tema seja bastante complexo no pontificado atual, porque o bispo de Roma não quer que a gente faça missão. Ele disse que missão agora é sinônimo de proselitismo. Então, em todas as viagens internacionais que o bispo de Roma anda fazendo, ele diz que não é para fazer proselitismo. O responsável pela Jornada Mundial da Juventude, lá em Portugal, diz: nós não queremos transformar nenhum jovem, nem para Jesus, nem para a Igreja Católica. A gente quer que eles venham para a JMJ só para se encontrar, trocar figurinhas, comentar sobre a cultura de cada país, como é que anda a economia, como é que anda a ecologia, se vocês estão conversando, se vocês estão comendo pizza, se vocês estão bebendo chopp, se vocês estão lendo jornal, se vocês estão falando sobre política, se vocês estão falando sobre política interna, política internacional. Está tudo na internet, está tudo documentado. Então hoje, comemorar o Dia da Missão é uma coisa esdrúxula. É uma coisa esquisita, é uma coisa híbrida. Nós não estamos mais no tempo de João Paulo II. A coisa está ficando diferente. O bispo de Roma está oficiosamente dizendo que a Igreja Católica não é mais para fazer missão. Se você for num país estrangeiro, você não é para falar em Jesus, não é para falar no Evangelho, é para falar no diálogo, apenas isso. Você tem que dialogar com todo mundo, tem que acolher todo mundo, tem que dar perdão a todo pecado, tem que inserir todo mundo. E aquele tema que eu acusei na semana passada, a inclusão radical. E quando se trata de inclusão radical, a missão se acaba, porque missão é anunciar a cruz. Mas a cruz é um sinal de divisão. Diante da cruz, nós não podemos nos comportar da mesma maneira, porque a cruz, e com a cruz Jesus, exige de nós uma postura. Então hoje, como padre da Igreja Católica, eu estou sofrido na cara de vocês e na cara dessa câmera, desse celular, porque eu não tenho nada para falar hoje sobre missão, porque as autoridades que estão acima de mim estão me proibindo de falar sobre missão, porque não é para falar mais sobre missão. Para falar só sobre diálogo, e sobre esse assunto eu não falo, porque eu me oponho. E eu coloco a minha consciência de padre diante dessa fala, que eu me coloco como oposição, como eu venho demonstrando há alguns anos, diante das câmeras e diante da plateia que me acompanha. Então hoje é só para lamentar e pedir a Deus que esses tempos de confusão que nós estamos vivenciando passem. Que Santa Teresinha que está ali, que São Francisco Xavier, que o próprio João Paulo II foi um papa missionário que viajou muito, que eles possam iluminar as autoridades da igreja nesse tempo que nós estamos, que a coisa está braba, a coisa está feia, estão querendo mudar tudo. Estão querendo fazer a revolução, estão querendo transformar os dogmas, a doutrina, o ensino, a moral, a catequese, a missão. E eu não sei se daqui para frente, dentro dessa igreja, vai ter espaço para uma pessoa como eu. E quando a ruptura chegar, eu não vou ficar. Porque eu não posso ficar com o que está aí e com o que vai chegar daqui para frente. Em consciência, eu não posso ficar. Não quero ficar e não vou ficar,
porque eu não concordo. Eu prefiro evadir e seguir um outro caminho do que prosseguir com essa estrutura malvada que está sendo criada em todos os lugares, na Europa e no mundo inteiro. Estou rezando, estou procurando me manter calmo, estou procurando me manter equilibrado, pedindo a Deus que suscite uma contra-revolução. Mas eu preciso da ajuda de vocês leigos. Mas eu preciso que vocês estudem mais. É necessário que vocês assistam canais bons da internet para pelo menos saber o que é que está acontecendo, porque muitas pessoas estão inocentes, a igreja está entrando em revolução e a maioria não sabe do que está acontecendo lá. E continuam discursando as mesmas coisas, como se tudo estivesse normal. A igreja está em ebulição, em ponto de explodir, e as pessoas nas paróquias não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas com a ecologia, estão preocupadas com a agenda globalista da ONU, estão preocupadas com o diálogo, estão preocupadas com a tartaruga, estão preocupadas com o macaco leão-dourado, seja lá o que for, com a plantinha da Amazônia, com isso e com aquilo, mas os assuntos mais relevantes, eles não estão chegando na base. Então, o que eu tenho para falar hoje sobre a missão é: rezem pela igreja, pelo amor de Cristo, para que a igreja volte a ser missionária, porque ela está sendo proibida de ser missionária. Missão agora foi substituída pelo diálogo. Só que diálogo é assim. Aqui eu encerro, porque eu tenho que parar. Senão eu posso me expor muito e isso não é legal para mim. Hoje a missão foi substituída assim. Todo mundo fala. Todo mundo fala. É uma mesa redonda. Cada pessoa tem um microfone. Todo mundo diz o que pensa, todo mundo diz o que quer, todo mundo usa um microfone, mas ninguém chega a conclusão nenhuma, porque todo mundo diz a verdade, porque não existe verdade objetiva. Tudo vale, tudo pode, tudo é consentido. Então, numa sociedade assim, numa religião assim, numa igreja assim, não existe lugar para a cruz, para a redenção, para Jesus, sangue derramado na cruz, salvação e vida eterna. Porque agora é para incluir tudo e não se faz exigência de nada. A missão está sendo cancelada. Os missionários estão sendo constrangidos e proibidos de anunciar o reino de Deus, porque agora nós temos que promover a religião da ONU, a religião oficial, a religião que é a somatória de todas as religiões, de todas as divindades, de todos os países, de todos os ídolos e de todas as ideologias. Tá aí esse padre, né, muito corajoso, teve a coragem de falar a verdade. Tudo que ele falou realmente, né, é o que está acontecendo. Ele falou da ecologia. Hoje parece que muitos lá em Roma, no Vaticano, estão preocupados mais com a ecologia, né, com a terra, com as plantas. Aquele bispo lá da Aparecida falou que as pessoas têm que fazer penitência da dengue e por aí vai. Mas uma coisa que ele fala, né, sobre a missão, né, eles querem proibir a missão, quer dizer, a missão de evangelizar, de falar das mensagens Nossa Senhora, da palavra de Deus, para aderir ao diálogo. E ele falou uma coisa que é proselitismo. O que é isso? É atividade, esforço de fazer prosélitos, que é mesmo catequese, apostolado, etc. Então, assim, é a mudança, né? Ele mencionou a ONU, tem que cumprir a Agenda 2030, tem que ter essa mudança. Nós estamos vivendo na era do anticristo praticamente. Os discípulos do anticristo, eles têm que lutar para fazer com que o conservadorismo, o que fala em Deus, Nossa Senhora dos Santos, seja abolido da face da terra, para implantar uma nova lei, uma nova era do anticristo. E ele fala também, né, que procure bons canais para assistir, né, os canais A Palavra Viva de Deus, né, o programa A Palavra Viva de Deus, aqui o Alerta para o Fim dos Tempos, o nosso podcast, porque aqui a gente fala a verdade, nós falamos, mostramos aquilo que Jesus está nos orientando através do livro A Palavra Viva de Deus, né, seu Gênio? Também, né, o conservador e os Padres de Deus. Então veja só o que o padre falou ali, que tá nas nossas mãos. Nós temos que pegar esses padres e conversar com ele. Muitos estão falando porque eles não estão sabendo de onde estão caindo. Eu vou ler essa mensagem aqui, presta atenção nessa mensagem aqui, que Jesus já alertou o profeta, já alertou em 2000, 95, tudo que está acontecendo agora.
Então veja como aqui está a verdade. Preste bem atenção nessa mensagem. Preste atenção, veja só. Ele falou da religião única que estão fazendo agora. O que o inimigo tá fazendo? Eu li a história da maçonaria, eles fazem caridade. Então, o que eles estão fazendo agora? É só armar o irmão. Armar o irmão não precisa mais ser católico. Tá bom, isso que o inimigo quer. Eles estão preocupados com a política, com o irmão, essa ajuda. Que nem o Chico Xavier, só fazia caridade, mas negava 40 verdades de Jesus Cristo. Espiritismo. Então veja como que a peneira está passando aqui. Então a mensagem diz assim, foi no dia 1º de março de 2001. Quem quiser ler em casa, é mensagem número 2136. Procure unir vossas forças e façam dela com uma corrente de oração. Propaguem que eu vos ensino, digam que a discórdia não leva a nada, que só o amor constrói e que diante de Deus só pode alcançar a paz se houver compreensão, pois a discórdia é coisa do inimigo e é ele que vem por aí. Um levantamento está sendo feito em todos os países e quem não obedecer às normas da nova lei ficará separado de uma nova igreja que está pronta para assumir. A comunhão será como um ato simbólico e não mais como vinha mantendo. Quem não aceitar vai ter que cair fora. Mas eu vos digo, se for por causa do meu santo nome, que se forem perseguidos por não aceitarem as novas, por esse padre aqui, por não aceitarem as novas leis, eu darei cada um uma luz que não se apagará mais. Sejam firmes no que disserem daqui para frente e use a vossa inteligência nesta poucas horas que restam. Não deem ouvido como o que vocês vêm fazendo, esta gente que vem falando que são um bando de loucos, pois assim todos nós fomos tratados na época, quando saímos pregando o evangelho. Era eu de um lado e João do outro. Também os meus apóstolos e os discípulos, aonde houvesse os contras, nos taxavam de revolucionários, mas que ensinavam aos meus seguidores era só pedindo a paz e eles obedeciam. Nenhum usou de violência, que quer que fosse. Não, a não ser Pedro, que pelo que fez com Ananias e Safira, pois ambos quiseram me enganar com a oferta que me faziam, na qual não cumpriram. Conferir Atos Apóstolos 5, 1-11. Os mesmos será feito com todos aqueles que fizeram seus juramentos, que não vêm cumprindo mais essas, só a morte lhe espera. Os fraudadores ficam indignados lendo estas mensagens, pois elas sabem que não é de ti, meu filho, que vem todos esses assuntos, e sim de um poder superior. Já viste em tua mão uma vez que uma das autoridades te deu, que foi o direito de fazeres aquilo que mais desejavas, mas os que serviram a este governador ficaram enciumados, então negaram o documento, então rasgaram o documento na tua frente, prometeram, e tendo logo de melhor, mas não fizeram isto. Assim será o mesmo que irá acontecer. Não fizeram promessas, mais promessas para seguirem as novas leis que vai ser a maioria acreditando num homem e naquilo que foi que eu falei. Ai daqueles que vierem a acreditar nas promessas destas, que não mais concorda com as minhas leis. Com o afastamento de um dos meus, cairá por terra a estrutura, que foi Papa João Paulo II, visto que já não fazem mais como era para ser feito. Nenhum desses foi condenado por mim, e sim pelo meu adversário, pois perderam a minha credibilidade.
por conta própria. O julgamento ainda não veio, mas separação já está sendo feita. Quem eu encontrar perseverando no mesmo sistema, como respeito máximo para comigo, a minha Santa Mãe, para com os meus anjos e santos, nada terá a temer. Não virei como foi pela primeira vez, e sim como o único rei, fazendo justiça aos mais fracos e dando-lhes o direito de viver eternamente, e eu sendo o vosso rei. Então aqui está a resposta para esse padre que falou agora, e para tantos padres que eles quiserem, que nem eu fui falar agora com esse padre lá em Goiânia, lá. Expliquei para ele, levei o livrão, o meu amigo Trevino, seu Antônio lá de São Paulo, nós fizemos nossa parte, valemos. Agora basta ele agora ser tocado no coração, rezar por ele, e rezar por esse padre que também que passou ali. Para nós temos que ir atrás desses padres que mostrar para eles, mas leva um livro, tem que levar um livro, porque mandar um livrão dessa grossura, eles vão lá e não vão ler.